Boa noite! Vamos começar aqui mais um fechamento do Ibovespa. Só vou pedir aqueles 2 minutinhos nossos sagrados aqui para fazer os convites respectivos para os nossos grupos, para que a galera fique aí conectada conosco no início aqui do nosso fechamento do Ibovespa. Hoje que a gente tem aí bastante coisa para falar, né? Temos notícias relevantes aí, principalmente com relação ao próprio mercado, né? A gente que viu aí o AUE do dia de hoje, muita gente que se arrebentou seriamente, mas eu duvido que você que me ouviu na sexta-feira, principalmente ao longo da semana passada, você que acompanha a gente aqui nas lives, falando de abertura e fechamento de Bovespa, que segue aqui os comentários e não somente ouve, enfim, você é louco, não vou ficar ouvindo o Márcio não, que é maluco, que parou para pelo menos refletir sobre o que eu havia comentado, somente sexta-feira, com a questão do saldo de investidores estrangeiros, refletisse e visse que havia a probabilidade do que ocorreu, do que aconteceu no dia de hoje. Não era algo impossível de acontecer, não era algo inesperado. Muita gente fala, meu Deus, que surpresa negativa. Acaba caindo em mais uma daquelas frases que a gente sempre comenta aqui de subir no boato, cair no fato. Só que a galera acaba que se cega um pouco, né? E aí eu digo que fica até realmente empolgada com as possibilidades que surgem, e aí eu sempre comento aqui com relação ao seu emocional, o quanto que ele pode te ajudar e também te detonar. Boa noite, Rony! Seja bem-vindo ao fechamento. O quanto que ele pode te arrebentar aí também no mercado. Então, a gente vai abordar bastante isso aqui. A gente vai falar de cenário internacional, vai falar de commodities, de parte gráfica do Ibovespa, desse fluxo estrangeiro com dados aí atualizados. Vocês vão ficar cientes aí do que rolou no dia de hoje. Já passamos nossos 2 minutinhos, então vamos à saudação para começar, galera! Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente boa noite! São agora 18 horas e 34 minutos, horário de Brasília, do dia 29 de outubro de 2018. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês a partir de agora o fechamento do mercado, fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes aí no Brasil, no mundo, parte de cenários aí que aconteceu com as bolsas lá fora, o que nos afetou, nosso mercado, pós-eleição, a parte gráfica, tudo isso esmiuçado, tete a tete. Eu e você, sem ficar plotando gráfico aqui, sem ficar botando um monte de numeração, um monte de get-get, direto, papo reto, beleza? Vou pedir só para que você agora compartilhe, indique um amigo seu ou uma amiga sua. Se você é um interessado e gosta muito com relação às informações de mercado que a gente divulga aqui, todas essas questões de sanar dúvidas, que você também com certeza deve ter algum amigo, alguma amiga que se interesse, que queira decifrar alguns enigmas do mercado, conhecer ou propriamente começar a se aventurar, mas não no sentido aventureiro negativo, de que vou lá fazer uma aposta, não. Que quer começar a traçar e conhecer esse mercado mesmo, sério, encaminhe para ele. Faça esse favor, não só mesmo a você, cumprindo uma parte de disseminar a educação financeira, mas de ajudar uma pessoa que precisa. A gente está aqui, mas conta com a sua colaboração para divulgar cada vez mais essa parte de investimentos e educação financeira no país que é tão carente disso. Beleza? Conto com você nessa jornada e vamos juntos a partir de agora. Então, sem mais delongas, vamos diretamente aqui para os números, e eles não mentem, não deixam nada de fora. Galera, a gente teve um fechamento hoje aos 83.796,71 pontos. Tivemos uma queda aí de 2,24% no nosso Ibov, com um volume gigantesco, estratosférico de 24,16 bilhões de reais. Um volume fora da curva, o volume sem vencimento de opções, que é o segundo maior.
A gente só perde para aquele que eu já comentei de 26 e pouco, que somava-se até com o dia de vencimento de opção. Sem questão de vencimento de opção, a gente chegou lá, né? Estamos aí na proximidade. O volume foi muito forte. Boa noite, Danilo. Seja bem-vindo aí. Fechamento do Ibovespa, campeão. Então, o que rolou, Márcio? Me explica. Você já falou, caiu, o volume foi gigante. Por quê? Por que, Senhor? Por que essa bolsa vai fazer isso comigo hoje? A gente abriu, foi tudo tão maravilhoso, a abertura, o leilão, aqueles 10 minutos iniciais, aquele corre-corre de compra-compra, todo mundo vendo que o negócio ia explodir, eu já estava visualizando a bolsa batendo 90 mil, todo mundo falando, caraca, bem que você falou, poxa, que maravilha. Mas eu não. Eu comentei com vocês aqui sexta-feira, passei para vocês aqui todo o cenário que a gente tinha de investidores estrangeiros, do saldo que estava negativo e havia sido ampliado para 3,5 bi. Recebi notícias hoje que o saldo do investidor estrangeiro pulou para 4,5 bi negativo. Então, isso aí são os dados do dia 25, ou seja, até quinta-feira passada. E assim, sendo bem sincero, quando o investidor estrangeiro, eu comentei isso na sexta-feira, quando o investidor estrangeiro ele começa a sair, ele começa a entrar em posição negativa, eu não vou nem muito longe, e eu comentei isso, mas vou fingir que estou falando isso pela primeira vez aqui para vocês. A última movimentação que nós tivemos desse nível de investidor estrangeiro desovando forte, saindo, virando negativo na bolsa, foi exatamente após o pico que nós tivemos do mercado de ações. E isso foi lá em abril, o investidor estrangeiro passou para o saldo negativo e aí não durou um mês, a gente despencou. Em praticamente maio e junho foram quedas pesadíssimas de Bovespa, mais de 16% de baixa em 2 meses, e depois a gente demorou aí, se for somar, do pico de 88.317 lá em fevereiro para o pico de hoje, que foi a máxima histórica intradiária da Bolsa, ocorreu hoje, em 88.377,16, a gente rompeu aquela outra. Boa noite, Leandro Paes, seja bem-vindo ao fechamento. Demoramos 8 meses para recuperar o nível. Então, já havia ali sinais do que poderia acontecer. Eu sempre passo aqui para vocês cenários tanto de baixa quanto de alta. Hoje na abertura passei para vocês esses cenários onde a gente poderia ir se rompesse a máxima, estava rompendo ali. Fiquei com vocês durante esse iniciozinho de pregão, onde ao vivo a gente falou do rompimento. Olha, tá batendo aqui, se romper essa máxima, que logo que ela rompeu levemente, saiu dos 317 para 377, os 88 mil. E ela começou a cair um pouquinho e falou, galera, se vir a romper, a gente ganha fôlego para 88.800, se superar a gente vai para 89, chegando até 90 mil. Mas se a gente começar a cair, a gente tem os suportes 87.300, tem 86.200, que é ali a resistência, o suporte que vai segurar a onda. Se não segurar, o negócio pode engrossar um pouco mais, e engrossou. Engrossou feio, reverteu. A gente teve ali um momento muito bom, como já falei, nesse início de dia, nos primeiros 15 minutos ali de pregão. Só que depois a gente começou a fazer o fluxo de desandar. E não era nada surreal que isso acontecesse. Eu vinha falando da questão do topo duplo, que poderia ser formado com esse toque, e a gente só interromperia essa questão de uma formação de fundo duplo e possível queda do mercado se a gente rompesse esse Ibovespa. Não rompeu, a gente não conseguiu romper novamente depois da abertura ali, fazendo a máxima histórica intradiária dentro do dia, não rompeu e só passamos a descer a ladeira. E assim foi, galera. A gente começou a cair, o mercado dava uma suspirada, o pessoal, agora eu vou entrar na compra porque, beleza, caiu o que tinha que cair, agora a gente vai voltar a subir. Já vi isso acontecer outros dias, o pessoal foi, entrou na compra, o papel e o Ibovespa como um todo desceu a ladeira, caiu pesado, foi lá, depois de os 88.377, a gente caiu para 86.200. Opa! Aquele suporte, beleza, maravilha. Investidores mais, eu comentei durante o dia. Eu sei que vocês não têm essa questão de durante o dia estarem comigo, mas
Eu já havia pontuado para você esse suporte, muita gente quis comprar, os investidores mais. Eu comentei ao longo do dia, falei, olha só, galera, a gente está perdendo, é hora de ficar de fora, o mercado está com tendência baixista, vai complicar. E foi justamente o que aconteceu. O mercado com a tendência baixista, ou seja, o excesso de volatilidade que a gente tinha, estava demonstrando que poderia o cenário não ser de voltar às compras, de não voltar aos picos, e acabou acontecendo. Só que a volatilidade estava gigantesca, então descemos a ladeira, novamente caiu, aí caiu pesado, foi lá para a faixa de 84.500 pontos, um outro suporte. Quem me acompanha na semana passada, quem acompanhou os vídeos, eu vinha comentando da questão dos suportes que nós tínhamos aí intradiários, que ficavam na região de 85.300, 84,5, depois 83.700. Boa noite, Jefferson! Seja bem-vindo aí, fechamento, campeão. Aí a gente deu mais uma levantada, o pessoal acreditou, agora vai. Não é possível, já estamos aqui 1h30 da tarde. Foi, deu uma respirada, foi 85.800, subiu 1.000 pontos, 1.400 e depois, na volta do almoço, voltou a descer a ladeira e desceu forte, desceu com pressão. E aí nós fomos aí, boa noite, José Aires, seja bem-vindo também aí, fechamento. A gente desceu pesado, fomos aí para a faixa de 82.700, a mínima do dia, né? Engrossou forte, perdeu os 83.700, enfim, deu uma gringolada pesada. E aí acabou, né, fechando menos pior, né, porque a gente não fechou tão baixo assim, não fechamos nas mínimas, o que seria horrível, eu vou ser sincero, seria muitíssimo ruim. A figura de reversão para a tendência de queda ia ficar gigante, ia ficar muito pesada, só que com a recuperação que se ensaiou ali na reta final do pregão, acabou dando um certo alívio e voltamos a ficar cravadinhos na média de 20 períodos. Dissecando para vocês agora. Tivemos abertura, topo histórico, descemos a ladeira, fomos 86.200, recuperamos fôlego, caímos para 84.500 pontos, recuperamos 1.400, perdemos pesado, descemos forte, fomos buscar ali um suporte que era lá do início do mês, ficava na região de 82.600, fazendo mínimo em 82.782. Ganhamos o fôlego na reta final um pouquinho, só para abrandar um pouco. Boa noite, Paulo! Seja bem-vindo! Fechamento do mercado, obrigado! O cenário que se desenhou aí ficou muito ruim, mas deu aquela leve amenizada. Márcio, amanhã então é dia de compra, depois dessa pancada pesada que nós tivemos, depois dos investidores estrangeiros chegarem a 4,5 bilhões de reais negativos. Eu digo que não. Sendo bem direto, bem sincero, não chegou ainda o momento de compra. Márcio, a gente reagiu, depois a gente foi para 82.700, subiu 1.000 pontos, ok. Mas isso aí, galera, foi um repique num dia de queda pesada. Tivemos vários repiques assim ao longo desse dia. Então, tivemos uma queda pesada, fluxo estrangeiro foi negativo, foi pesado. Márcio, eles podem ter entrado na compra hoje? Podem. Infelizmente, a gente só tem essas notícias com 2 dias de atraso. Isso é muito ruim, eu sempre bato nessa tecla. Mas o que nós temos aqui é a média de 20 períodos em 83.900 pontos, ou seja, ela já está batendo de cima para baixo na gente. A média de 8 períodos ficou lá em 84.500 pontos, ou seja, também está acima. Ainda não tivemos o cruzamento das médias de cima para baixo, que aí é negócio de gringolaria para chamar a gente para uma queda. Mas a gente está com 2 resistências aí consideráveis num espaço curto, né, de alta para o Ibovespa. O Márcio, então, está com um cenário ruim pela frente, né? Não ficou bom. Vamos ser bem sinceros, não ficou bom. Para uma bolsa variar aí praticamente 6.000 pontos em um dia só, depois a gente chegar com 3% de alta, tá mais de 3% de alta, tá correndo de vento em polpa e a gente desandar o que desandou, não foi bom. Pelo contrário, foi muito ruim. A gente teve uma bolsa que deu uma paulada pesada para baixo e nesse nível, se a gente perder esses 82.700, 82.600 amanhã, a gente vai buscar os 81.800 e também vai ter grande chance de cair até os 80.600, que é onde está a média de 200. Então, olho no lance, olho vivo. Para cima, a gente tem, óbvio, o que eu acabei de falar para vocês aqui, a gente tem os 84.500, tem agora, ao invés de 85.500 pontos, é 85.800, com uma ajustada que nós tivemos aqui no Fibonacci, fiz alguns ajustes nele para o dia de hoje.
né? E então a gente tem essas duas marcações relevantes, 84.500, um 85.100 e a grande resistência em 85.800. Mas se os 86.200, sim, se quiser abrir um espacinho até essa margem, ok, mas eu estou ajustando para 85.800. Se a gente conseguir romper essa região, a gente pode recuperar fôlego, pode dar uma engatada, e principalmente se a gente conseguir subir e for acima dessas regiões e fechar acima disso, que seria ideal. A gente voltar a ganhar fôlego com o nosso Ibovespa. Agora, para baixo são essas marcações que a gente tem. Então, olho vivo, o volume foi muito alto nessa queda, o investidor estrangeiro saiu fora e deixou muita gente aí que estava empolgada. Eu tinha falado para você controlar o seu emocional. Se você controlou, se você ouviu e executou, principalmente o que eu passei para você nessa manhã e na semana passada, meus parabéns. Você está de parabéns, que foi o primeiro grande passo para você literalmente aí comemorar, porque você vai se tornando cada vez mais um investidor consciente, evitando entrar em efeitos de manada, evitando principalmente esses blá blá blás aí de diversas instituições que soltaram relatórios comentando principalmente a respeito de agora a bolsa vai, 100 mil pontos, é loucura, meu Deus do céu, vai ser tudo agora, agora a gente não tem mais por onde ir, o dólar vai R$2, o dólar vai R$3, muitas pessoas com essas falácias. Márcio, pode chegar nesses níveis? Galera, eu digo que pode, mas não é da noite pro dia que isso acontece, o mercado não dá, muito dificilmente, vamos ser sinceros, muito dificilmente dá esses saltos assim. Então, as coisas são mais paulatinas, vão mais em zigue-zague, não vai numa reta. A gente vê que a bolsa faz isso aqui, sobe, depois vai uma pancada, cai um pouquinho, vai outra. Mesma coisa para baixo, vai em zigue-zague, salvo movimentos muito bruscos em dias pontuais, com algumas notícias muito relevantes e um gráfico muito demonstrando uma reversão. A gente pode ver com que isso aconteça, mas, galera, aconteceu, infelizmente, muita gente que não se atentou, sofreu. Boa noite, Cristiano, seja bem-vindo ao fechamento, meu camarada. E aí ficou, infelizmente, com posições, com pires na mão, numa situação aí que vai ficar agora reme-reme. Pode melhorar amanhã, mas o baque emocional é forte. Se você conseguiu se blindar, se proteger, aí beleza. Vamos que vamos. Se você ainda está comprado e agora está com uma dor de consciência, você tem poucas alternativas, né? Uma delas é a questão de você agora passar realmente a ouvir analistas, profissionais que você confie. Não precisa ser necessariamente o Márcio Lerner aqui falando, não. Alguém que você confie mesmo. Você está aqui na live para buscar informações, não tem problema. Mas que você ouça. E principalmente, faça o juízo de valor. Quando todo mundo está falando em uma ponta, você viu aí diversos relatórios, a gente viu grandes instituições financeiras, eu comentei na semana passada o Morgan Stanley falando que era compra 5 a 6 meses, cenário de melhora, recomendando papel, tinha deixado aquele viezinho ali, aquela entrelinha minúscula, falando, não, mas aí a gente tem que ver, o único ponto é a questão de como vai ser a equipe econômica, os desafios que vão ser enfrentados, esse é o único senão, recomendou compra no meio da semana passada, para as ações já estavam batendo seus picos. E aí, galera, infelizmente eu tenho 12 anos de mercado financeiro, pode não ser muito tempo, mas já vivi muita coisa nesse período, já vi bolsa aí descer para os seus 29, bater os picos, fazer zigue-zagues, idas e vindas, papéis aí que estão a 40, a 12 reais, papéis que estão a 60, hoje estão a 7 reais, papéis blue chips, conhecidíssimas, CSN, Gerdau, Vale, Petrobras, Banco do Brasil, vi esses papéis circularem por tudo isso. Então, eu vi muito desses fluxos e hoje foi mais uma vez a repetição do sobe no boato, cai no fato. Estimula todo mundo a entrar comprando, estimula todo mundo a entrar forte no mercado, quando a galera está desovando, jogando em cima. E as pessoas físicas, as empresas acabam entrando nessa onda, enquanto o investidor estrangeiro está deitando os cabelos, saindo fora, tranquilo, sereno, suave, botando dinheiro no bolso. Não é isso que eu quero para você, não é isso que eu penso que é o nosso mercado, mas esses sinais aí me ouçam. Eu não sou um guru de mercado, eu não léguas disso. Eu simplesmente mostro aqui as probabilidades e o que pode acontecer. Então, nesse meio de euforia,
é a hora de você ser mais tranquilo, respirar fundo, puxar aquele ar para que você possa aí produzir ganhos sem correr riscos gigantes desnecessários. Repito, desnecessários. Beleza, galera? Agora, depois a gente ter essa conversa bacana, falar aí de suportes e resistências de Ibov, o que aconteceu, o que rolou pro dia de hoje. Teve até uma pergunta da Ana Maria, gostaria de mandar um grande abraço. Ana Maria, obrigado pela pergunta, pela participação, vou responder a você agora. Ela tinha falado, Márcio, europeus e americanos não gostaram do Bolsonaro, da eleição do presidente, o que vai acontecer pro nosso mercado? Eu não digo que eles gostaram nem que desgostaram. Você viu o Trump dar parabéns, enfim, presidentes aí de outros países, premieres, dando as congratulações ao Bolsonaro, só que os investidores estrangeiros, eles não estão olhando a questão de tipo, meu Deus, ele foi eleito. Não, eles já estavam desde a semana passada enviesando o quê? Quem vai participar da equipe? Quais serão os nomes? Vai conseguir ter força no Congresso Nacional para passar as reformas que são necessárias? Vai conseguir recuperar a economia brasileira nesse espaço de 4 anos? Em quanto tempo? Vai ser rápido? Vai ser demorado? Os desafios são muitos? São poucos? Tudo isso eles já estavam levando em consideração. E agora que descarou-se essas questões, essas dúvidas. E em questão de dúvida, o mercado não gosta, o investidor estrangeiro não gosta. Enquanto ainda brincou com as especulações ali, ele vai ganhar, ou já ganhou, babá, ele soube se utilizar muito bem disso. Só que agora que realizou, ele já está em outro ponto. Enquanto aqui a maioria dos investidores nacionais estão questionando, meu Deus, a gente tem que comemorar a vitória do Bolsonaro, porque ele é pró-mercado, o mercado vai andar, e já estavam um passo à frente. Isso tem de ser levado em conta. Então, não pense com a sua mente. O mercado não roda assim. O mercado é um conglomerado e o dinheiro forte que movimenta o nosso mercado ainda é o capital estrangeiro. O capital nacional, ele não causa essa força, essa movimentação pesada. Porque quando o investidor estrangeiro quer, com os bilhões de dólares deles, eles entram pesado. E aqui a gente ainda não tem um número grande de investidores nacionais no mercado para fazer frente, para mostrar diferença ou para tentar colocar a sua mentalidade em prática. Se o brasileiro tivesse, digamos, uma quantidade maior de CPFs cadastrados na Bolsa, mais volume financeiro aqui, poderíamos fazer uma frente, mas ainda estamos longe demais disso. Então, sofre-se, não tem jeito. E aí prevaleceu o viés do investidor estrangeiro, se posicionou, é um dado relevante, é um dado que eu sempre vou comentar aqui, então vamos ficar antenados nesses outros detalhes, olhar ao redor, que aí você vai conseguir ter esse êxito, esses bons resultados que você tanto almeja na Bolsa, beleza? Então vamos agora dar um giro, que já falei muito dessa parte aqui. Agora entrando no campo, espero ter respondido você, Ana Maria. Se ficou alguma dúvida, fique extremamente à vontade para botar mais um comentário, para questionar, e a gente vai trocando até que você fique 100% tranquila com relação a essa dúvida e que tenha uma boa resposta aqui, que você tenha absorvido bem, mas enfim, se ficou qualquer dúvida, fica à vontade, manda aí que a gente responde novamente, não tem problema, explica de outra maneira e vamos embora. Entrando aqui agora na questão dos dólares, né? O contrato futuros, dólar futuros, com vencimentos aí em novembro, ele teve alta de 1,80% a 3,79, e o comercial fechou com 1,39 de alta, mais modesto, mas com uma alta boa, a 3,7053. Então isso demonstrando aí que pode ter havido mais saída de recursos, o dólar deu essa puxadinha aí, e aí deixou também o mercado, se já não estava rodando bem, até aquelas que são atreladas, a dívida em dólar sofrendo, o caso de Gol, que oscilou loucamente hoje, né? E, Márcio, mas aí deveria ter puxado a Suzano, deveria ter puxado papéis que tem aí receita atrelada a dólar. Sim, nas condições normais de temperatura e pressão, puxaria esses ativos, mas não puxou por causa do viés generalizado negativo aqui pra gente. Generalizado negativo, não questão de Bolsonaro, mas na questão de que, beleza, os lucros são fortes, já aconteceu o que tinha que acontecer, agora temos outras dúvidas, então não é dúvida, eu embolso meu lucro. Suzano, uma das maiores altas do Bovespa no ano, acaba também
tendo uma desovada aí firme, e a galera até desconsiderou plenamente a questão de balanço, que a gente tem ainda, tá na temporada de balanço, o mercado nem tchum. Aí Pera, a antiga Hipermarcas, divulgou balanço e desceram a ladeira também, rebentaram Hipermarcas hoje também, não adiantou, não conseguiu performar o que poderia o ativo. Acabou dando uma caída, deixa eu ver aqui, Hipermarcas fechou com 3,20 de queda, pra vocês verem, pra vocês terem ideia, isso porque o número dela foi legal. Mas amanhã, falando aí das questões de balanço que a gente tem, o que pipoca ainda hoje à noite, né? A gente teve Klabin mais cedo, mas a gente tem Multiplan, tem Itaú, tem amanhã no fechamento Graziotin, tem na abertura Telefônica Brasil, Embraer no fechamento Raia Drogasil, a Eco Rodovias, Smile, Cielo, Eletropaulo, rapaz, tem gente pra caramba. Mas de relevante a gente tem aí hoje à noite o Itaú, que é forte, né, que é um resultado aí que o mercado vai ficar de olho. Para amanhã a gente vai ter aí Smile, Cielo, Eletropaulo, Eco Rodovias, papéis que pertencem ao índice que tem sua relevância, sua importância no mercado. Então tem muito dado, tem muita coisa para sair. O mercado também vai voltar a ficar de olho nisso. É porque hoje era muito, vamos dizer, muito relevante esse pós-eleição, né? Pós-eleição presidencial. Aos poucos a gente vai endireitando, vai ficando focado nos nomes, no que vai rodar. Já estavam falando de reforma da Previdência para esse ano, para ficar mais leve a agenda para o ano que vem. Essas coisas podem ter um peso positivo, balanços de empresas podem gerar fluxos positivos também. Então, vamos começar a recuperar a normalidade. Hoje foi um dia, digamos, de muita volatilidade, muito especulativo, muito pesado. E aí produziu muitos pontos falsos, então muita gente pode ter se arrebentado tentando entrar no dia de hoje, que eu não recomendei também. Quem ficasse entrando aí para tentar fazer ganhos loucamente, não era muito o foco também no dia de hoje não, era para deixar a coisa fluir mais solta, porque como eu já havia dito, a volatilidade foi pesada. Falando de mercados internacionais, a gente acabou também, né, sendo ajudado pela perda de força dos mercados mundiais. O Dow 30 fechou em 0,99 de baixa, S&P 500 0,66 de baixa, Nasdaq menos 1,63 puxado por novas quedas da Amazon. E aí o balanço dela não tinha agradado, voltou a cair hoje, então puxou Nasdaq para baixo. O S&P 500 que estava negativo 5%, ou seja, chamando investidores para o mercado, reverteu, revirou, fechou em alta de 2,24% aos 24,70 pontos. Esse indicador, esse índice do medo, à medida que sobe, mais propensão a galera não entrar no mercado. Quanto mais ele cai, mais os investidores internacionais ficam propensos a entrar no mercado. Então demonstrou isso, essa reversão ao longo do dia, e aí acabou impulsionando os emergentes, e a gente aqui não menos. Falando de mercados europeus, o DAX da Alemanha 1,20 de alta, FTSE da Inglaterra, FTSE 100 1,25, CAC 40 da França 0,44. Eurostoxx 50 fechou com alta de 0,64%, que é uma média das bolsas europeias, aí das 50 maiores ações de lá. Márcio, pô, estranho, a Europa fechou positiva, porra, pra caramba, bem. Você está falando que o S&P aí reverteu, ficou positivo na versão a risco. Por que não rolou isso na Europa? Não rolou porque lá fechou mais cedo e ainda estava com viés positivo mundial. Amanhã vamos ver como é que as coisas vão rodar para isso, principalmente aí na China e na Ásia como um todo. A Ásia como um todo e a China especificamente, porque hoje ela já rodou mal, principalmente com as questões aí, não adiantou, não serviu muito a questão da ideia de baixar 50% da taxação para os automóveis, né? O receio ficou por parte aí do Trump, que já está falando que se não rolar nada de positivo no encontro agora em novembro com o Xi Jinping, se as coisas não rolarem como, digamos, eles desejam, ele vai taxar sobre o restante de produtos e aí vai lascar tudo, o negócio vai ficar complicado para a China, vai bagunçar, vai ter um cenário de desaceleração econômica mundial. Já está acontecendo, esse é um grande receio, mas expectativa que piore ainda mais, e isso aí acaba gerando um receio mundial. Então vamos ver como é que isso tudo pode rodar, principalmente nos próximos dias, o que vai ter de especulação e receita
a proposto, né? A propósito dessa questão. Eu vejo muito essa questão aí como crucial para a Vale. A Vale hoje sofreu 4,35, você vê que o minério fechou em alta, mas o problema da China, atrelado ao nosso cenário internacional, fez também com que o papel performasse negativamente. E são muitos desafios, não são poucos os desafios. Ainda tem esses cenários internacionais mais conturbados, a questão do petróleo, Irã, Estados Unidos. Tem muita coisa para a gente desenrolar. Vai ser um fim de ano dançante, um fim de ano movimentado. E eu continuo aqui, reitero, o viés para operações em day trade, operações intradiárias, que você dilua o risco por causa das questões entre gaps de fechamento, abertura, aquele vãozinho entre o que fecha hoje e o que abre amanhã. Eu considero que é um risco que você não precisa correr. Você pode trabalhar durante o dia 1%, 2%, mas com uma questão de uma relação risco-retorno mais interessante, para você não ficar aí nesse desespero, roendo a unha, ou assistindo noticiário de mercado asiático, ficando madrugada acordada, lendo um monte de relatório que só vai te embolar e não vai te deixar mais zonzo. Bom dia, Maica Faria, seja bem-vindo ao fechamento. Então, o que eu venho aqui comentar para literalmente esmiuçar e deixar você um pouco mais tranquilo, menos tenso com relação ao que a gente tem aí pro mercado e para os mercados em geral. E aí você consegue aproveitar melhor o que a gente tem aí de informações e até mesmo as sugestões, operações que eu passo para vocês aí no início do dia, na abertura. E hoje a gente vai começar aqui já falando do que teve de altas, de baixas, de volumes e os mais negociados. Depois a gente entra aí em 5 análises do dia de hoje. Beleza, galera? Para a gente fechar o nosso fechamento do mercado, nosso fechamento do Ibovespa. De maiores altas acabou, né, num dia maravilhoso, se restringindo a poucos papéis. Tivemos aí 3, 6, 7 papéis só da carteira do índice Ibovespa performando no campo positivo, que resistiram bravamente a essa revertida de mercado. Foi aí CCR, MRV, Cielo, Ambev, TIM, EcoRodovias e Sabesp, as únicas que ficaram positivas. Boa noite, Francisco! Bem-vindo aí ao nosso fechamento. Então foram esses que ficaram positivos no dia de hoje. E melhor alta foi a CCR, ó, foi a 10,38, né? O papel performou em 2,26% de alta. O ativo aí que deixou uma figura grande de indefinição, né? Fazendo um resumo bem rápido desse papel, foi uma figura grande de indefinição e está entre a média de 8, que está em 10,40, e a média de 20, que está em 9,97. Precisa romper alguma dessas marcações, principalmente se romper para cima, vai brigar para buscar a média de 200 em 11,30. Para baixo, se perder a mínima aí de 10,21 do dia de hoje, vai acabar buscando os 9,97, bem curtinho aí, onde está a média de 20. Beleza, galera? Segunda uma alta do dia foi a MRV, com notícias aí da Log, enfim, que vai abrir, que vai ter aporte da família, aquele auê todo. Deixou também uma figurazinha magnífica de indefinição, né? Fechou a 12,50, 1,87 de alta. Grande abraço. O mercado ficou mais uma vez aí botando ela dentro de uma zona entre a média de 20 e a média de 8, MRV, média de 20 agora vindo de cima para baixo, diferente da CCR, ou seja, a resistência mais pesada para ela na região de R$ 12,76. Foi um pouquinho acima, foi a 12,88, mas a gente considera esse 12,76 como resistência ainda, que é a média de 20, e o suporte na faixa de R$ 12,25, onde está a média de 8, que foi quase ali a mínima do dia, que foi R$ 12,32. Então, o papel sambando nessas duas marcações, conseguir romper, né, vamos botar a barreira de R$ 13, a gente pode caminhar para 13,20 e depois 13,62, onde está a média de 200, ok? Outra alta no dia de hoje foi a Cielo. Cielo conseguiu aí a 12,36, também outra figura de indefinição, para vocês verem como é que o mercado ficou zonzo no dia de hoje, né? O papel abriu a 12,38, foi a 12,63, foi na mínima 12,20, fechou em quanto? 12,36. Deixou a figurazinha bem bagunçada, mas média de 20, média de 8 em 12,45. O que isso quer dizer, Márcio? Se a gente for acima de 12,50, a gente ganha uma pressãozinha bacana para esse papel aí caminhar a 12,80 e até mesmo faixa de R$13. Se romper R$13, pode chegar a 13,40. Campo de baixa, perdeu 12,20
vai buscar 12, 11,80, 11,88, beleza? E aí, última dessas altinhas aí, vou falar da Ambev. Vou até me estender um pouquinho nas análises, mas são análises mais generalizadas, mais amplas, mas que não deixam de ter sua importância. Ambev 15,43, 1,57 de alta para o ativo, está com as médias ainda longe. Média de 8, que está mais próxima do preço, está em 16,06 e a média de 20 em 16,99. O ativo hoje sambou para 15,29, ficou ok, ficou acima aí até da abertura e fechamento de sexta-feira, então conseguiu manter. Já vimos aí que se vir a perder, vai perder a região de R$15,15, 15,20, vai chamar mais queda para a faixa de R$15, podendo chegar até os 14,80 e o fundão de 14,50. Parte de cima, já que foi uma figurazinha que pode inspirar queda, porque a gente não conseguiu romper a região de R$15,90, que foi o fechamento de gap que a gente teria feito, fomos quase lá. Muita gente considera, e eu também estou quase considerando aí, sendo bem sincero, como que houve já uma busca por o fechamento desse gap, por isso a figura aí que mostra uma possível reversão pode se concretizar amanhã, somente acima, mais uma vez, dessa faixa de 15,88, R$16, que a gente pode mostrar uma recuperação melhor para esse ativo para R$16,60, R$17, ok? Campo de baixa, como eu falei, perdeu R$15,15, 15,10, ali a gente desce para R$14,90, podendo chegar até os R$14,50, que foi o último fundo. Combinado? Falando das maiores baixas do dia de hoje, a gente teve a ELET 3, o ativo performou aí 7,24 de baixa. Boa noite, Mozart, bem-vindo aí, fechamento. ELET, Eletrobras, rapaz, desceu aí com gosto, foi a 21,63, 7,24 de baixa por ativo. Ativo que fez uma figura gigante de tendência baixista aí, principalmente se a gente vir a perder os 21,50, pode chamar queda até a região aí de R$20,60. Então, olho vivo, o ativo não rodou direitinho, mas onde é que se salva? Onde é que você pode olhar compra para esse papel? Compra nele somente aí pelo menos acima de 22,50, a gente pode olhar um pouquinho melhor, ele podendo voltar à região de 23, 23,20, entendeu? Fora isso, é tendência baixista, e isso que eu tô falando é mais para um repiquezinho do que para qualquer outra coisa, tá? É tendência de queda. Croton, enfim, como cada um gosta de falar, fechou a 10,82, 7,04 de baixo. O ativo que estava começando a se empolgar para buscar a média de 200 em 12,28, chegou a R$12, o pessoal olhou, agora vai, ela não foi e caiu pesado. Rompeu, saiu rompendo todos os suportes que tinha direito, rompeu 11,38, rompeu 11,18, que respectivamente é a média de 20 e a média de 8, e desceu, foi lá na faixa de 10,72. Tinha suporte aí, Márcio? Sendo bem sincero, não, o suporte era um pouco mais em cima na faixa de 11 e a gente ainda fechou aí em 10,80. Então, nesse nível de preço, a gente precisa aí definir, foi mais um que fez uma figura forte de queda. Se a gente voltar a perder aí, pelo menos perder essa mínima de 10,72, a gente pode fazer uma queda nesse ativo curta, mas uma queda digna para 10,50, e se perder isso aí, a gente pode voltar até uns 10,15. Parte de cima, os desafios aí, ela voltar acima de 11,20 e vai ficar sambando entre 11,20 e 11,30 se ela for recuperar. E aí eu não recomendo entrar porque a gente tem as médias de cima para baixo e pode engrossar um pouquinho e travar um pouco novas continuidades aí de alta de recuperação para esse papel. A Gol, ativo aí que fica na crista da onda, fez uma figura de reversão do tamanho do mundo, gigantesca, ela que tinha chegado no pico a 19,28 no dia de hoje, subiu bastante, depois desceu tudo, foi descendo pesado e foi aí praticamente buscar o ponto zero do Fibonacci, que fica ali na faixa de R$16,82, foi 16,74, só para você entender, esse Fibonacci é um rebatido do rompimento desses 16,82 que eu já tinha traçado desde a semana passada. Boa noite, bem-vinda ao fechamento do mercado, mãe, bem-vinda. Então, quando a gente rompesse os 16,82, eu rebati esse Fibonacci para cima e ele levava até um pico ali da faixa de 18,74, fomos até bem acima, mas aí depois o Fibonacci se fez valer, desceu, devolveu tudo e veio fechar aí coladinho nesse
quase, digamos, ponto zero do Fibonacci, e aí é o que restarta, é o que causa um novo início aí para esse gráfico com uma tendência de baixa, que se perdermos os R$16,70, a gente pode aí cair até a faixa de R$15,23, se for engrossar bem. E se perder aí a média de 200, que é onde está esse preço, a gente pode ir até R$14,75. Então, não foi legal, não foi bom e deixou aí uma tendência de queda maior para esse ativo. CEMIG, eleição do Zema, todo mundo falando, meu Deus, agora vai ser privatizado, isso é uma beleza, aquela coisa toda. Comentei também na sexta-feira, o ativo rompeu 12,28, pico máximo que a gente tinha foi a R$12,46 e depois o quê? Realizou pela boa noite, parceiro, bem-vindo aí, fechamento, pegar as informações relevantes de mercado para as operações. A gente viu aí o nosso índice, e principalmente com relação a CEMIG, performando negativo, mais uma vez a questão de ir no boato, o boato que era a questão da eleição, a confirmação do fato e a descida do ativo, ele que veio descendo aí até 11,36, caiu forte, foi buscar praticamente mais uma vez o ponto zero também do Fibonacci, que já tinha rebatido, que ficava na região de 11,20, fez aí a mínima, cravou 11,21 praticamente, e aí a gente tem se perdido essa região de 11,20, pode nos levar a 10,90, e se for engrossar mais aí, até mesmo voltar para a faixa de R$10,60. Então, é outro ativo para se olhar com carinho, que o cenário ficou de reversão forte aí dessa tendência de alta. Pode gerar repiques, sem problema, por causa das quedas pesadas que tivemos no dia de hoje, mas a tendência maior desse ativo agora passou a ser de realização de queda. Se quiser dar um repique, sustentar esses 11,20 novamente amanhã, pode voltar para 11,50, 11,70, até mesmo voltar para a faixa de 11,90 a R$12. Beleza, galera? Maiores volumes do dia, Petrobras, Petri 4, fechou 26,44, 4,20 de queda, 4.381 milhões de reais para ela no dia de hoje. Banco do Brasil, 1.594 e Vale, 1.418. Hoje tivemos 5 papéis performando acima de 1 bi, então vou estender um pouquinho mais. Itaú, 1.270 e Bradesco, 1.072. Petrobras aí, só para a gente não deixar de comentar do ativo, Petrobras que foi lá nos 28,75, fez um pico lindo, maravilhoso, devolveu tudo que podia, foi fechar em 26,44, depois de fazer mínimo em 25,97. E aí, Márcio? E aí o seguinte, a gente tem a média de 8 períodos em 26,30, que é suporte. Se perdermos isso, para onde que a gente vai? Lembra do 25,75? Então, tá vivo. E se perder do 25,75, a gente vai para 25,30. Acima dessa faixa aí de 27, 27,50, a gente começa a olhar espaço para o ativo recuperar fôlego, rumo aí ao último pico, que foi esses 28,74. Até lá eu não recomendo compra desse papel, beleza? Vale 3, o ativo aí que acabou fazendo uma figuraça pesada de baixa, dando continuidade aí ao canal que estava começando a desenhar. E agora a gente tem a média de 20 mais descarada aí no viés baixista, que já foi já demonstrado. A gente está aí em 57,25 e a média de 8 em 55,75, ou seja, a gente perdeu já. Esse pode até tocar, mas ainda assim a gente tem um viés aí para atingir mais baixo, principalmente se a gente perder essa mínima de 52,60, a gente pode ir a 51,74, que eu já tinha comentado lá na semana passada também, com relação ao Fibonacci, o 100%, está em 51,80, que foi o último fundo recente que a gente fez aí de Vale, e esse fundo foi lá em setembro, 5 de setembro, beleza? Então, pessoal, mais negociadas, a gente teve agora Petri, 166.605 negócios, Banco do Brasil, 74.928 negócios e B3 SA, 65.826 negócios. Número de negócios gigante. B3 que conseguiu sustentar muito ao longo do dia alta, mas não deu jeito, né? Com a queda pesada que a gente teve aí da bolsa do Ibovespa, ela acabou também performando em queda. Nem chegou a atingir um pico recente de 26,73, ela ficou em 26,44 no melhor momento dela.
mas mesmo assim é uma pontinha meio quebrada, um negocinho meio assim, meio torto aqui, então a gente tem essa tendência aqui que pode, e chamou uma queda para 25, pode nos levar ainda a 24,40 e somente se a gente perder essa região que a gente poderia cair até o 23,40. E compras, eu não compro esse ativo nesse momento, no máximo algum tipo de operação intraday, mas aí precisaria ter o gráfico durante o dia para poder mostrar e ficar mais tranquilo, mas os investidores mais têm acesso a isso aí ao longo do dia e podem usufruir. Beleza, galera? Então, pessoal, eram essas informações para passar para vocês. Mais uma vez eu peço que vocês tenham um controle emocional, que vocês busquem cada vez mais profissionais, se vocês estão começando. Se vocês já são experts, troquem cada vez mais. Vem aqui, troquem, vamos trocar experiência, vamos debater, vamos ampliar cada vez mais aqui essa rede de comunicação nossa, esse canal aqui que vai estar sempre aberto para esclarecermos, orientarmos a maioria das pessoas que buscam realmente a educação financeira ou do brasileiro, porque informação nunca é demais, é sempre importante, mas você precisa fazer um filtro do que realmente é relevante para você. Se você quer ficar na especulação, nesse salseiro, ou se você quer realmente atingir um próximo nível com seus investimentos, com consciência e principalmente sendo bem orientado nessa jornada. Beleza, galera? Um grandíssimo abraço a todos, parabéns àqueles que seguraram o emocional, aqueles que não seguraram, não é que não estão de parabéns não, que sirva de aprendizado, que você dessa vez tenha literalmente aprendido, absorvido essa informação e que você possa utilizá-la daqui para frente com consciência e cada vez mais o seu controle emocional te auxiliando e não te prejudicando nesse mercado. Grande abraço, nos vemos amanhã na abertura do mercado às 9h30 para falar aí do que nós teremos pela frente, que não vai ser pouca coisa. Combinado? Grande abraço a todos, uma excelente noite e até amanhã. E a saudação tradicional. Tchau!